Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho para a Família. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, da cidade de Olambra, cidade das Flores, cidade próxima a Campinas, no interior de São Paulo. Hoje é dia 3 de outubro de 2020, 10 horas da manhã, e como todos os sábados, às 10 horas da manhã, nós fazemos uma reflexão, trazemos um texto para junto podermos refletir e buscarmos o fortalecimento moral e espiritual para as nossas vidas. Lembrando que logo a seguir virá a evangelização da criança e, ao final, faremos o passe à distância, a magnetização das águas, a magnetização das medicações. Quem desejar, coloque o seu copinho ou sua garrafa de água para ser magnetizada, para podermos juntos recebermos esse fortalecimento para as nossas vidas e também podermos auxiliar aos benfeitores amigos, a outros irmãos que também necessitam. Bom dia também para Alzira, seja bem-vinda, Alzira. Bom dia, Leondino, bom dia muito caloroso da Leondina. Bom dia, Mara Fernandes e todos os queridos amigos que estão chegando, porque nesse momento os amigos dos dois planos da vida se juntam a nós. É a lei de sintonia, a lei de atração. Aqueles que no mundo espiritual têm as mesmas ideias, os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos, também acorrem para aprenderem, para refletirem e para nos auxiliarem, com certeza. Os benfeitores amigos da nossa casa espírita sempre estão a postos para nos auxiliar. Hoje, em geral, nós iniciamos fazendo a leitura do livro Fonte Viva e vamos comentando, mas hoje nós vamos fazer diferente. Hoje nós vamos ler um pequeno trecho desse livro, que é a mensagem do dia, vamos fazer uma prece e vamos fazer uma reflexão diferente hoje. Esse livro, A Mensagem do Dia, é pelo Espírito Sheila e o médium Cleiton Levi. Eu abri na mensagem 29, Luz no Coração. E ela vem nos dizendo: as sombras que recaem sobre toda a humanidade no campo moral nada mais são que a ausência do Evangelho no coração das criaturas. Daí a necessidade de uma vivência maior dentro dos padrões traçados por Jesus, por parte daqueles que já se encontraram com o Mestre. A esses cabe a tarefa de iluminação do planeta, conforme o próprio Mestre asseverou. Eles terão de ser o sal da terra, conservando a elevação do pensamento e dando o sabor da fraternidade à vida de relação. Somente com o desenvolvimento do amor conseguirá o homem construir a sociedade livre das mazelas que assolam os povos e retardam o progresso. Confiemos, porém, no amor do Pai, oferecendo nossos esforços em nosso campo de atuação, para que a luz que todos desejamos venha a nascer do nosso próprio coração. Repetindo, confiemos, oferecendo nossos esforços, para que a luz que todos desejamos venha a nascer do nosso próprio coração. Senhor, que possamos nós sermos aqueles trabalhadores da tua seara, auxiliando na expansão dessa luz,
para transformarmos, Senhor, a nossa humanidade. E nessa manhã, quando nos reunimos em Teu nome, com muita alegria, só podemos dizer muito obrigado, Senhor. Mas te pedimos, Jesus, a Tua presença entre nós. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Queridos amigos, aproveitando também, mandando um abraço para Maria Aparecida, seja bem-vinda, Maria. Para a Janete, que desejando um abençoado dia para todos nós. E como nós dissemos, hoje nós vamos fazer uma reflexão um pouco diferente do que estamos habituados. Nós trouxemos um texto de Maria das Graças Cabral, quando ela faz um questionamento, inicia o texto fazendo uma pergunta. Quem foi Allan Kardec? Ou quem foi Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que abriu mão de sua identidade? Hippolyte Léon Denisard Rivaio abriu mão de sua identidade, individualidade, atividades profissionais para tornar-se Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Nos informam os biógrafos de Hippolyte Léon Denisard Rivaio que ele nasceu na cidade de Lyon, na França, no início do século XIX, no dia 3 de outubro. 3 de outubro de 1804. Completam hoje 216 anos que esse grande missionário do Cristo nasceu para trazer a terceira revelação. Descendente, Hippolyte, de uma antiga família de Lyon, uma família católica, seus pais foram Jean-Baptiste Antoine Rivaio e a mãe Jeanne Louise Duhamel. Hippolyte realizou seus primeiros estudos em Lyon e, com a idade de 10 anos, ele foi estudar em Verdun, na Suíça, onde ele ali aprendeu diretamente com Johann Henrique Pestalozzi, um grande educador que até hoje a humanidade ainda não conseguiu colocar nas escolas os seus ensinos de uma forma tão exuberante. E ali ele vai estudar com Pestalozzi. O Instituto de Educação em Verdun, na Suíça, havia sido instalado em 1805. Nós vemos que nada é por acaso. Kardec nasce em 1804, 1805 é instalado esse instituto para que Kardec pudesse ir ali aprender e aprender com o grande pedagogo Pestalozzi. Hippolyte era um linguista, falava alemão, inglês, italiano, espanhol, holandês. Ele, quando retorna da Suíça, de Verdun, ele cria sua própria escola, abre um colégio e ali ele se dedica ao ensino de diversas matérias. Inclusive cursos gratuitos eram oferecidos à noite para jovens, para homens e mulheres. Era um educador à frente do seu tempo. Mulheres estudando gratuitamente à noite, porque provavelmente eram aquelas que durante o dia precisavam trabalhar. Ele foi membro de várias sociedades, notadamente da Academia Real de Arras. Foi premiado em 1831, participou de um concurso, onde ele recebeu prêmios, mas, entretanto,
suas próprias palavras transcritas no livro Obras Póstumas. Esse livro, lembrando que foi publicado, logicamente, após a sua morte, em 1890, ali como um diário. Está transcrito neste livro como que ele conheceu aqueles fenômenos que estavam surgindo e ele muda de Hippolyte para Allan Kardec. E ele nos diz, foi no ano de 1854, ele estava em torno de seus 50 anos, para fazer 50 anos, que ouviu falar pela primeira vez em mesas girantes, que era um grande fenômeno que estava acontecendo não somente na França, em toda a Europa, nos Estados Unidos e em outros lugares. E observamos em Hippolyte Rivaio o comportamento de um cientista racional, que não se deixava levar por relatos ou notícias bombásticas. Não, ele tinha o bom senso, tinha o equilíbrio, a seriedade de um grande cientista, de um grande pesquisador. Quando não via fundamento lógico ou comprovação científica para aquele fenômeno, ele não se deixava levar. Mas, por outro lado, ele também não se fechava à possibilidade de observação, diferente de muitos que dizem, não acredito, não quero nem saber. Não, são negadores por sistema. Ele não conhecia, mas isso não fechava as portas para que ele pudesse pesquisar, observar, analisar, para poder firmar o seu próprio convencimento, demonstrando que, apesar de ser um homem de 50 anos de idade, tinha uma mente aberta ao acolhimento do novo, com toda a força e obstinação de um jovem. Muitos, com determinada idade, dizem, não, isso não é para mim, não quero saber. Ainda mais naquela época, um homem de 50 já era considerado um idoso. Portanto, podendo identificar em Hippolyte um grande pesquisador com uma visão que ia muito além das pessoas comuns, enquanto que para a sociedade europeia o fenômeno das mesas girantes e falantes não passava de entretenimento, para o mestre leonês, não. Ali ele conseguiu entrever um fenômeno muito mais complexo, de dimensões inimagináveis, que iria revolucionar dogmas religiosos, científicos e filosóficos, como também sua própria vida, tornando Allan Kardec o codificador da doutrina dos espíritas. No que concerne à árdua missão que teve início com suas observações e estudo dos fenômenos espíritas, que levaram à publicação de O Livro dos Espíritos, nós vamos transcrever uma mensagem que foi recebida por ele em uma reunião mediúnica. Ele faz um questionamento ao espírito que ali se encontrava. Quais as coisas que me podem fazer cair? Será a insuficiência da minha capacidade? E o espírito responde, não. Mas a missão dos reformadores é cheia de tropeços e perigos. Será que Hippolyte estava preparado para aceitar tropeços e perigos? E o Espírito continua, a tua missão é rude, previno-te, porque tens de revolver e formar o mundo inteiro. Não suponhas que baste publicar um livro, 2, 10 e ficar tranquilo em casa. Não. Será preciso expor a tua pessoa. Ele estava preparado. Ele era um homem muito conhecido,
Ele já havia lançado muitos livros na área da educação, frequentava o meio acadêmico, as academias. Ele estava preparado para aceitar isso, que aquele Espírito coloca para ele. Levantarás contra ti ódios terríveis, inimigos encarniçados, conjurarão a tua perda. Serás alvo da maledicência, da calúnia, da traição, até dos que te parecem dedicados. As tuas melhores instruções serão desprezadas e adulteradas. Mais uma vez, vergarás ao peso da fadiga. Em uma palavra, haverá uma luta quase constante, e o sacrifício do teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e da tua vida, porque sem isto viverias mais tempo. E o Espírito continua dizendo: pois bem, nem um passo para trás tu deves dar, quando, em vez de um caminho juncado de flores, encontrares sob teus pés urzes, agudas pedras e venenosas serpentes. Para tais missões não basta inteligência, é preciso principalmente para agradar a Deus, humildade, modéstia e desinteresse, porque Ele abate os orgulhosos, os presunçosos e ambiciosos. Para lutar contra os homens é preciso coragem, perseverança e inabalável firmeza. Igualmente é preciso prudência e jeito para levar as coisas de modo a não comprometer os acontecimentos por medida ou palavras intempestivas. É preciso finalmente dedicação, abnegação e disposição para o sacrifício, pois vários já recuaram. Já vês que a tua missão é subordinada a condições que só de ti dependem. E essa mensagem foi assinada pelo Espírito de Verdade. E Kardec coloca em 1º de janeiro de 1867, ou seja, 10 anos e meio depois de haver recebido esta comunicação, ele afirma que essa comunicação, tudo que o Espírito Verdade disse que ele iria sofrer, se realizou em todos os pontos, porque, segundo o seu testemunho, passou por todas as vicissitudes que lhe foram anunciadas. Hoje, nós procuramos, lembrando o nascimento, dia 3 de outubro de 1804, há 216 anos atrás, nós lembramos esse grande trabalhador, Allan Kardec, que veio com uma missão de nos legar a terceira revelação, nos legar a mensagem do Cristo, nos legar a mensagem do Cristo, tão importante para as nossas vidas, tão importante para todos nós, e que possamos aproveitar os seus ensinamentos,
na nossa vida diária, entendendo que nós estamos aqui para a nossa evolução, para o nosso aprimoramento. Kardec não fugiu ao compromisso, ao contrário, ele se manteve firme, dando, inclusive, a sua própria vida, que foi sacrificada, porque ele trabalhava diuturnamente, com essa mesma intenção de poder colaborar com a obra do Pai, com a obra do Criador. E nós temos a alegria de podermos dizer: Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Allan Kardec, o grande codificador da doutrina espírita. E nós vamos aproveitar para comentar também que na nossa cidade de Olambra, nós temos uma data que faz parte do calendário, tem um decreto municipal, e nesse decreto foi instituído o dia 3 de outubro, dia do codificador Allan Kardec. 3 de outubro, dia do codificador Allan Kardec. É muito bom estarmos hoje, nessa data, comemorando, lembrando esse grande trabalhador. Legou a sua vida para trabalhar, mudou seu próprio nome de batismo para que essa doutrina que estava chegando não sofresse nenhum tipo de interferência, já que ele era muito conhecido na sociedade e ele queria trazer esses ensinamentos novos sem utilizar-se já da sua fama, para que aquela doutrina fosse conhecida não pelos seus méritos, mas pela profundidade dos ensinos que ali se encontravam. Queridos amigos, é uma alegria estarmos juntos. Nós vamos encerrando, mas convidando a todos para permanecerem com esse objetivo de aprendizado. E na próximo sábado estaremos juntos aqui com vocês.